Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o tópico 4.3, onde nós trataremos dos extremos globais de uma função. Então, gente, os extremos globais de uma função, conhecidos como máximos e mínimos globais, representam os valores mais altos e mais baixos que a função atinge em todo o seu domínio. Identificar esses pontos é crucial em problemas de otimização, onde o objetivo é encontrar a melhor solução possível dentro de um conjunto de opções. Graficamente falando, isso aqui é muito fácil, né? Você vai olhar lá para o gráfico da função e falar, poxa, o ponto mais alto do gráfico está ali naquela abscissa, né? Aí ele atingiu aquele valor lá de imagem. O ponto mais baixo está naquele outro ponto, onde atingiu o ponto inferior ali. Graficamente isso é muito fácil. Só que graficamente tem uma deficiência que é o seguinte, a precisão. Então agora nós vamos ter ferramentas algébricas para estar obtendo esses indivíduos, beleza? O máximo e o mínimo global de uma função em um certo intervalo. Em muitos casos é essencial analisar tanto os pontos críticos, que são candidatos a extremos locais, como nós vimos, quanto os limites do domínio da função para identificar os verdadeiros extremos globais. No caso aí ele fala no intervalo que a função está definida. Geralmente, trabalhamos com funções definidas em intervalos fechados, dessa forma aqui, AB, ou em suas uniões. Por exemplo, estudando um certo fenômeno lá do instante 0 até o instante 2 e depois do instante 4 ao instante 6. Ou seja, de 2 a 4 eu não estou estudando. Eu quero saber qual foi o maior valor observado nesses dois intervalos separados. Claro que eles estão juntos na questão, mas separados porque tem uma parte vazia ali que eu não estou considerando. Então a gente normalmente trabalha com casos ou com um intervalo só ou com união de intervalos fechados. No entanto, se a função estiver definida em intervalo aberto de extremo finito ou infinito, por exemplo, está definida em toda a reta, torna-se necessário utilizar limites laterais para fins de comparação. Essa abordagem garante uma avaliação completa do comportamento da função em todo o seu domínio, permitindo a identificação precisa dos pontos de máximo e mínimo globais. Então, nesse vídeo aqui, gente, nós vamos abordar os itens A e B aqui do exemplo 5. E aí, claro, eu vou dar uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada dessas informações aqui, que são muitas, viu? Tem muita informaçãozinha aqui, aí eu vou estar dando uma explicação ali no quadro. Mas vamos aqui ao enunciado do exemplo. Ó. Determine os extremos globais de cada uma das funções a seguir nos intervalos indicados. Então, no item A aqui eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado mais x sobre 2 menos meio, definida de menos 2 a 2, ó, intervalo fechado. Item B, função g de x igual a 2x menos 1, definida de menos 3 a 3. Item C, função h de x igual a raiz cúbica de x, definida de menos 4 a 4. Os primeiros aqui, todos eles intervalos fechados. Item D, já começa a ficar interessante, eu tenho a função i de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, definida em R, que é um intervalo aberto, infinito. E item E, a função j de x igual a 1 sobre x menos 1, definida de 1 até 5. Só que o 1 está aberto e o 5 fechado. O 1 não poderia também estar fechado, até porque nós teríamos um problema aqui, a menos que a gente mudasse um pouco a cara dessa função, definindo ela em 1. Ó, em 1 ela vale tanto. Então, nós temos aqui um exemplo bem eclético. Nesse vídeo aqui, para não ficar muita coisa, vou falar dos itens A e B, além de uma explicaçãozinha adicional dessa primeira parte. No próximo exemplo, a gente termina, certo? A nossa explicação. Olha só, gente. Ó. Determine os extremos globais de cada uma das funções a seguir nos intervalos indicados. Esse é o exemplo que nós vamos estar abordando. Então, vamos ao item A. Olha, antes de responder o item A, eu vou explicar aquele trecho, aquele segundo parágrafo que a gente leu ali. Vamos pegar aqui dois exemplos. Ó. Vamos olhar graficamente, embora este exercício aí não exige que eu estude nada graficamente, certo? Não preciso estudar graficamente. Então vamos supor que eu esteja analisando esta função aqui e esta no intervalo AB. Esta outra aqui. Ó. Então, observe que aqui, entre A e B, eu tenho os chamados extremos locais. Mais ou menos nesse pontinho aqui, no ponto aqui mais alto, eu tenho aqui um ponto de abscissa C1, que eu vou ter o que a gente chama de ponto de máximo local.
certo? E aqui, claro, o valor máximo, né, nesse ponto. Então, por que ele se chama extremo local? Porque o gráfico, ó, ele tem uma mudança aqui, né, ele estava vindo crescendo, passando aqui, ou seja, atingiu um pico, só que é um pico interno. Por que eu não posso dizer que esse cara aqui é um ponto de máximo global? Porque existe o B aqui, ó, aí o B, a função, atingiu o maior valor observado. Então, este aqui é o valor máximo. Ó. Aí, nesse caso, ó, B é chamado de ponto de máximo global. Então, o ponto de é o ponto que leva ao valor máximo, certo? Por outro lado, né, eu tenho aqui em C2 um outro extremo local também, dado por um mínimo local, né, é um pontinho mais baixo do gráfico, só que ele não é o menor de todos, porque o menor de todos está aqui em A. Ó. Então, A é o que a gente chama de ponto de mínimo global. Porque ele é o menor de todos. C poderia, no máximo, ser um ponto, né? Ou C2 poderia ser, no máximo, um ponto que de mínimo local. Né? Então, você pode botar assim, ponto de mínimo local. Certo? Só que pode acontecer do ponto crítico também ser um ponto de máximo ou de mínimo global. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um valor C, entre A e B, que é o ponto mais alto aqui do gráfico. Certo? Então, ele tem o status de ponto, ou valor máximo, né? Aqui é o valor máximo que a função atinge. Ele é o ponto de máximo global. Ele também é local, viu? Nesse caso aqui, ó, coincidiu do máximo global e o máximo local serem no mesmo ponto. Isso não necessariamente ocorre, como está nesse exemplo aqui. Por outro lado, quando eu considero aqui o valor menor que a função atinge, ó, o valor mínimo, ela atinge aqui em A. Então, A ele vai ser o ponto de mínimo global. Certo? Então, é de posse dessas informações aqui, ou desse tipo de interpretação, que a gente vai estar atacando este exemplo aqui. Em que sentido? Em praticamente todos os casos, exceto os casos onde eu vou ter intervalo aberto, né? Aqui eu vou ter, né, nos dois exemplos, intervalos fechados. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter sempre uma tabelinha onde vão constar, né, os pontos críticos, no primeiro caso aqui o C1 e o C2, o A e o B. No segundo caso aqui vai ter o ponto crítico C, o A e o B. E aí eu vou estar vendo o quê? A imagem desses caras. Vou procurar a maior e a menor imagem aqui, ou seja, as maiores e menores saídas, né, para cada uma dessas entradas. Então eu vou identificar os pontos críticos, né, pegar os intervalos e jogar na minha função, no caso aqui na F, na G, nesse vídeo, né, e ver quem é o maior e quem é o menor valor. Tá certo? Então é isso aí. Essa explicaçãozinha aqui já dá para a gente seguir para todos os outros exemplos. Vai ter alguma modificaçãozinha no próximo vídeo que eu vou estar tratando também de alguns casos que eu tenho que usar o limite. Né? Eu não vou poder tratar especificamente do ponto, mas vou vizinhança do ponto. Mas isso aí no próximo vídeo a gente vê. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar os pontos críticos. Ó. Primeiramente, devemos obter os pontos críticos de F. Certo? Então, o que acontece? Para obter os pontos críticos, a gente precisa da derivada. Então, eu vou pegar aqui, ó, f' de x é quem? É a derivada dessa coisa aqui, ó, x ao quadrado mais x sobre 2 menos 1 sobre 2. A derivada disso aqui. Esta derivada aqui vai dar quanto? Vai dar 2x, né, que é a derivada de x ao quadrado, derivada de x sobre 2, meio. Certo? Então, gente, de posse da derivada, eu tenho dois tipos de pontos críticos. O ponto crítico onde a derivada é zero e o ponto crítico onde a derivada não existe. Então, primeiro vamos achar o primeiro tipo. Então, vamos derivar igual a zero, ó, f' de x igual a zero. Implica o quê? Que 2x mais meio igual a zero.
Daqui eu tenho que 2x é igual a menos 1 sobre 2. Né? Passo para o outro lado. E aqui eu passo dividindo. Né? O 2 passa multiplicando 2. Fica x igual a menos 1 sobre 4. Como eu achei um ponto crítico, eu vou mudar o nome dele para C, né? A variável dele para C. C igual a menos 1 sobre 4. Isso aqui é um ponto crítico desta função. Tá certo? Então, gente, temos o primeiro ponto crítico. Da forma o quê? Que zera, que são os pontos que zeram, né, a derivada. Agora a gente vai buscar, né, pontos críticos de uma segunda forma, que são os pontos críticos onde a derivada não existe. Só que a gente vai perceber que essa função aqui está bem definida em todos os pontos desse intervalo. Em particular em R, né, porque ela é uma função afim. Né? Ela não tem descontinuidade, não tem problema. Então, note que, né, f' de x, né, quando eu falo a função é a derivada, né? f' de x igual a 2x mais 1 sobre 2, né, é bem definida em todo, vou botar assim, em menos 2, 2. Pronto. Portanto, não possui pontos crítico C tal que f' de C não existe. Certo? Que são os dois tipos de ponto crítico, é onde a derivada é zero e onde a derivada o quê? Não existe. Tá certo? Então agora vamos para a etapa de comparação. Etapa de comparações. Eu lhe pergunto, esse exercício aqui até aqui já foi feito anteriormente? Já. Você vai observar que nós tivemos um exercício onde nós buscávamos, né, todos os pontos críticos, né, de uma função. Tá certo? Só que o que acontece? A gente ia só até esse momento de identificar os pontos críticos. Né? A gente não... Só trocar aqui a carga, né? O pincel está ficando fraco. A gente não passava daqui, determinava os pontos críticos e seguia. E terminava o exercício. Agora a gente vai seguir um pouco mais. Né? Vamos pegar agora e comparar as saídas desses valores. Então, nessa comparação, nós vamos ter aqui x igual a menos 1/4, né? X igual a menos 2 e x igual a 2. Então, nós vamos buscar as maiores imagens e menores imagens dentro desses caras aqui. Dentre esses caras. E aqui, a saída. Certo? E nesse caso aqui, gente, eu vou usar a calculadora, vou usar a função estocar, que é aquela função que nós armazenamos, né, uma expressão na calculadora e vamos só trocando o valor de entrada e apertando igual e já sai a resposta, certo? Se você não viu esse vídeo, né, eu recomendei, eu acho que no começo da playlist, se não recomendei, recomendo agora, eu posso botar o link aí na descrição, também no comentário, quem quiser, que eu tenho um vídeo explicando, né, como utilizar, né, a função estocar, beleza? Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou estocar a minha função na memória, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, alfa x, aí a gente usa a tecla alfa, né? Ao quadrado menos alfa x dividido por 2 menos 1 sobre 2. Cuidado, gente, ó, um erro muito comum, a pessoa substitui os valores na derivada. Cuidado, você tem que olhar na função. A derivada é só uma ferramenta para estudar a função. O maior e o menor valor são no gráfico da função. Aí pronto, ó. O que acontece? Armazenei a expressão, agora eu vou pegar menos 1 dividido por 4, né, e vou estocar ele, ó. Menos 1 dividido por 4. E a função, né, a técnica estocar, vou estocar na variável x. Volto e aperto aqui igual, ó. Saiu esse número aqui. Certo? Deixa eu botar aqui. Saiu esse valor aqui, ó. Menos 0, 5, 6, 2, 5. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí agora eu vou estocar o menos 2, ó. Menos 2, né?
menos 2, estoco em x. Aí eu vou buscar a minha função, né? Deu 2,5. Então essa aqui é a saída. Eu vou observar as comparações aqui, ó. E aí eu vou estocar o 2 por último, ó. 2, estoco em x. Aí é bom você aprender como estocar na sua calculadora. É imprescindível essa função, viu, gente? Senão você vai ter que jogar esses valores toda hora nessa expressão. Se for uma expressão muito grande, é inviável. 4,5. O que nós observamos aqui, gente? Olhando esses valores aqui de saída, qual é o menor e qual é o maior? Então, esse aqui é o menor. Este é o valor mínimo que a minha função atinge. Né? Posso até chamar ele, para ficar melhor, de valor mínimo. E o 4,5 é o valor máximo. O maior valor que a função atinge. Tá certo? Então, a nossa conclusão é assim, ó. Temos que o valor mínimo, quer dizer, globais, né? Que f atinge em menos 2, 2 é menos 5, né? Menos 0,5625, que ocorre em x igual a quanto? Menos 1 sobre 4. Então, lá na abscissa, menos 1 sobre 4, eu vou no gráfico lá, desço, ó, e bato nesse valor mínimo. Por outro lado, o valor máximo é o quê? 4,5, que ocorre em x igual a 2. Tá certo? Então, no meu gráfico, né, eu vou fazer só um esquemazinho dele, não sei se vai ficar muito bom, tem ele ali no material, embora essa questão não precise de gráfico, o gráfico é só um ponto de confirmação. Então, se eu pegar aqui, ó, o menos 1 sobre 4, ó, descer aqui, eu vou ter o pontinho menos 0,5625. Aí, como eu sei que é uma parábola, né, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui no 2, ela vai dar quanto? 4,5. Aí, mais ou menos isso o gráfico. Eu posso ter errado alguma coisa, mas eu sei que nenhum ponto é inferior a esse aqui e nenhum é superior a esse. O gráfico pode até ter outro formato aí dentro, mas esse é o ponto mais alto e esse é o ponto mais baixo. Né? Tá certo? Então, a gente vai repetir esse mesmo procedimento aqui, né, no item B. Mesma coisa. Primeiramente, vamos buscar os pontos críticos e, né, obtendo eles, nós vamos para essa tabela. Se não obter também, a gente vai para a tabela só com os extremos. Né? Isso aí não impede, ou seja, não é necessário que existam pontos críticos. Viu? Fique bem claro isso. Então, vamos aqui para o item B. Vou até aproveitar essa frase inicial. Ó. Primeiramente, devemos achar os pontos críticos. Né? Então, vocês pausem aí o vídeo, copiem aí direitinho. Ele tem o costume de anotar, né? Faça as anotações. A gente tem informações extras ali no material, no Júpiter, tá certo? Então, gente, ó, no item B, primeiramente, devemos obter os pontos críticos de G, caso existam, viu? Não estou dizendo que existe sempre. Então, a primeira coisa é derivar. A derivada aqui vai ser o quê? A derivada da função 2x menos 1, que vai ser 2. Então, o primeiro tipo de ponto crítico é pegar a derivada e igualar a zero. Só que aí você olha que 2 igual a zero, isso aqui é uma contradição matemática. Bota um mzinho, né, com uma seta para baixo. É uma contradição matemática, então implica que não existe C tal que G' de C seja zero. Porque você chegou numa contraidentidade, né? Que é 2 igual a zero. Isso aqui nunca pode ocorrer em matemática. Então, né, não tem esse primeiro ponto crítico. Ou seja, a derivada não se anula. Aí a gente vai buscar outro tipo de ponto crítico, que é o ponto crítico quando a derivada não existe. Só que se você observar essa função aqui, ó, a derivada dela é 2. Então, ó,
Note, né, que g' de x igual a 2 é bem definida em quem? No intervalo menos 3, 3. E, portanto, não temos pontos críticos C tais que g' de C não existe. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de ponto crítico. Isso não impede a gente passar para a próxima etapa de comparações. Vejamos as comparações. Apenas com os extremos. Quem? Menos 3 e 3, que são os intervalos, né, os extremos do intervalo onde a função está definida. Beleza? Então aqui eu vou ter o x, aqui eu vou ter o g de x. Né? Nesse exemplo aqui, graças a Deus, eu não preciso nem de calculadora, é uma função muito fácil. Né? Cuidado! Erro comum, não sei se comentei, mas a pessoa usa a derivada aqui para substituir. Né? Em vez de substituir na função original, os valores é substituir na derivada. Né? Aqui você até viria algo estranho, né? Daí sempre 2. Tenho que substituir os valores menos 3 e 3 na função. Então aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho 3. Qual a imagem de menos 3? Gente, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 1, menos 7. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então agora eu tenho que observar quem é o maior e o menor valor observados dentre esses dois aqui. Então esse aqui é o valor mínimo. Certo? Este aqui é o valor máximo. Então eu posso concluir assim, ó. Portanto, G tem valor mínimo igual a menos 7, que ocorre em x igual a menos 3. Às vezes o cara fala que o valor mínimo é menos 3, mas assim, ele está confundindo a entrada. Viu? O valor é sempre a imagem, né? Por outro lado, o valor máximo de G ocorre de G quem? 5, que ocorre em x igual a 3. Tá certo? Pronto, com isso a gente finaliza os dois itens que nós vamos estar fazendo nesse vídeo. Claro que eu vou ali para o Júpiter porque tem uma informaçãozinha gráfica, né? Eu gosto sempre de confrontar, né, o que a gente está fazendo ali, porque aqui não foi pedido nada gráfico, viu? Em nenhum momento eu falei esboce gráfico, use o gráfico para isso, para aquilo. Não, mas eu vou fazer o gráfico só para a gente verificar o que a gente achou. É porque eu sempre falo, ó, o gráfico ele é mais uma ferramenta de validação, né? Ou seja, você faz lá uma coisa e observa no gráfico e vê que está batendo, do que necessariamente uma ferramenta para você fazer mesmo o cálculo, né? Chegar a uma conclusão. Então, né, eu estou usando o gráfico aqui como uma ferramenta secundária. Então, ó, no item A aqui, a função é essa, x² mais x sobre 2 menos meio, né, nesse intervalo aqui, menos 2 até 2. Então, ó, basta obtermos os maiores e menores valores de imagem de todos os pontos de f e os extremos menos 2 e 2, que foi o que a gente fez aqui na tabelinha. Ó. Então, a gente derivou igual a 0, achou o nosso primeiro ponto crítico. Vimos que a derivada, que é dada por 2x mais meio, é bem definida em menos 2, 2, ou seja, não tem problema. Na verdade, né, se você olhar para essa função aqui, ela é uma função afim definida em toda a reta. Né? Temos que C igual a menos 1 sobre 4 é o único ponto crítico da função nesse intervalo. Assim, basta buscarmos o maior e o menor valor dentre as imagens desses caras. Quem? Do ponto crítico e dos extremos. Ó. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, esse foi o valor mínimo e esse foi o valor máximo. Né? Então, assim o mínimo global de f restrita a menos 2, 2 ocorre em x igual a menos 1 sobre 4, que aí vai ter o mínimo, vai ser esse valor aqui. Por outro lado, o máximo global de f restrita esse intervalo ocorre em x igual a 2, que vai dar 4,5. Mesma conclusão que nós chegamos ali no 4. No item B, né, a função era 2x menos 1, né, nós temos aqui o seguinte. Basta, da mesma forma, obtermos os maiores e menores valores de imagem de todos os pontos críticos de G e os extremos, menos 3 e 3. Pois bem,
derivando aqui, igualando a zero, nós vemos que não tem ponto crítico que anula a derivada, porque a derivada é uma constante, 2. 2 nunca é zero. Note que G não possui ponto crítico C da forma de tal que, né, G de C é zero. Além de G ser bem definida em menos 3, 3, ou seja, a derivada quer dizer ser bem definida, que vale 2, né? Derivada dessa função que vale 2, ou seja, 2 é uma função constante, bem definida em qualquer domínio. Assim, basta buscarmos o maior e o menor valores entre G de menos 3 e G de 3. Então, eu pego os valores obtidos e vou na função original, quem é ela? Esta aqui, e substituo. A imagem do menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6, menos 1, menos 7, e 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Assim, o mínimo global de G restrita a esse intervalo ocorre em menos 3, por outro lado, o máximo global restrito a esse intervalo ocorre em 3. Pronto, com isso nós revisamos o que foi feito no quadro. Só que, aí você fala, pô, professor, será que é mesmo, velho? Será que eu não errei conta? Aí você pega um software qualquer da sua preferência, sempre eu falando isso, e plota os gráficos. Então, o gráfico desta primeira função aqui, ó, né, é este aqui. Botei aqui no final, ó, menos 1 sobre 4, ó, foi onde foi o mínimo, né? E o máximo foi lá em 2. Já da função 2x menos 1, obviamente uma reta, né? O mínimo foi no início do intervalo, menos 3, e o máximo foi lá no final, no 3, né? Só você voltar lá e olhar direitinho. Beleza? Então, perceba que o gráfico ele serviu o quê? Para nos, como uma ferramenta de validação do que nós achamos. Eu não fui primeiro para o gráfico e depois falar, olha, no gráfico aqui eu estou vendo que está mais ou menos, está vendo o problema, eu estou vendo que está mais ou menos aqui. Não é uma boa resposta. Aqui você pode até dizer que está no 3 e no menos 6, mas aqui, velho, né, não fica tão legal assim, né, a localização desse cara. Quer dizer, até que dá, né? Menos meio, zero, né? 1 sobre 4. Dá para dar um chute, né? Mas perceba que tem uma deficiência. Tá certo? Tem uma deficiênciazinha. Então, no próximo vídeo, nós vamos tá fazendo agora os itens C, D e E. E aí vão ter algumas particularidades bem interessantes. Beleza? Até a próxima.